Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos fechando hoje, a nossa meditação nas referências de 1 Coríntios, capítulo número 11, A minha intenção era ter fechado ontem, mas eu não consegui, não coube no vídeo, Até poderia, tentar colocar o que faltava, mas o vídeo ia ficar grande demais, ia passar de 1 hora, E como eu faço questão que os irmãos vejam os vídeos inteiros, Embora cada um vê de acordo com o tempo que tem, Mas é importante, toda a mensagem, toda a história, Ela tem começo, meio e fim, Então é importante toda a história que nós fomos ler, E a palavra de Deus também são histórias, Só que são histórias verídicas, E não é histórias que o povo conta, são histórias de fatos que aconteceram, E, então é importante as pessoas ver, ouvir, assistir a mensagem, Começo, meio e fim, para que tenha um perfeito entendimento, Então nós esbarramos ontem, após 40 minutos e meio, Nós esbarramos no versículo de número 21, ficou para nós fechar, colocar no vídeo de hoje, tá certo, irmãos, tá? E mais uma vez eu venho reforçar com os irmãos de um modo geral, o porquê de eu estar usando essa máscara. Muitos irmãos querem saber, perguntam, E então daí é porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários, para simples correções, Então nós estamos já findando esses procedimentos e assim que encerrar eu estarei tirando a máscara, Nós estamos aí já com 16 meses, 16 para 17 meses já de gravações, de produção de conteúdos, E eu comecei a usar máscara coisa de menos de 60 dias atrás, quando eu comecei a fazer esses procedimentos, E eles não passará de 90 dias o total desse período, Então somente nesses dias que eu estou usando a máscara, tá certo, irmãos, tá? E já vamos tirar já para nós ficar com o nosso rosto limpo da forma que eu sou, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nós vamos à meditação da Santa Palavra de Deus, que é o que verdadeiramente interessa, Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 16, Onde diz, versículo 14, Louvado seja Deus. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Vamos voltar 2 versículos atrás, irmão. Versículo 12. Porque como o varão provém da mulher, assim também... Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julgai entre vós mesmos se é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Dissensões nas ceias dos irmãos e modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor.
Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que o Senhor Jesus, na hora em que foi... Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia, Pai. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia, Pai. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia, Pai. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia, Pai. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos já passar, irmãos, já de imediato, né? Para as referências, para que nós possamos dar conta de fechar as referências hoje dentro de um tempo razoável, um tempo aceitável, né? Que as pessoas conseguem parar para poder assistir o vídeo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nossa meditação hoje é a partir do versículo 21, né? 11, 21, que está escrito o seguinte, né? Pregado 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome, o outro se embriaga-se. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui a palavra fala, irmãos, né? A ceia do Senhor, toda essa importância acima mencionada, só passa a ter significado se chegarmos diante do Senhor com fé genuína, oração sincera e obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Outros embriagam-se, e um tem fome, e outro embriaga.
pode ser traduzido: um tem fome e outro come demais. Esta tradução é perfeita pelas seguintes razões. A palavra embriagar-se, no grego, metuo, tem dois sentidos. Pode referir-se a ficar bêbado ou ficar farto ou satisfeito, sem qualquer referência à embriaguez. Ver em João, capítulo 2, versículo 10, nota. Sobre o uso dessa palavra no tocante às bodas de Caná, o contexto deste versículo relaciona-se claramente com refeição em geral. Quando os coríntios se reuniam para suas refeições de confraternização, antes da ceia do Senhor. Confira em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Judas, capítulo 12, versículo 12, melhor dizendo. Judas, versículo 12. Né? O livro de Judas tem um capítulo só, é versículo 12. Né? Alguns se reuniam em grupos pequenos e tomavam suas refeições à parte. Versos 18 e 19. Os pobres que não podiam trazer refeição eram desconsiderados e deixados com fome. Paulo não se referia à embriaguez, senão ele certamente a teria condenado tão severamente quando a condenou noutras partes dessa epístola. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir essa nota aqui. Alguns se reuniam em grupos. O contexto desse versículo relaciona-se claramente com refeição em geral. Quando os coríntios se reuniam para suas refeições de confraternização, antes da ceia do Senhor, alguns se reuniam em grupos pequenos e tomavam suas refeições à parte. Os pobres que não podiam trazer refeição eram desconsiderados e deixados com fome. Paulo não se referia à embriaguez, senão ele certamente a teria condenado, tão severamente quanto a condenou noutras partes dessa epístola. Né? Confira em Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele considerava, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Confira no versículo, capítulo 6, versículo 10, aqui de 1 Coríntios. Né? Ele considerava a embriaguez não apenas como mera questão de desconsideração com os demais, mas como algo tão grave que exclui a pessoa do reino de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Confira no capítulo 6, versículo 10. Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Meu corpo, meu sangue. Capítulo 11, versículo 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Essas palavras referem ao corpo de Cristo.
ofertado mediante sua morte, bem como seu sangue derramado como sacrifício na cruz. Cristo, ao falar do pão, isto é o meu corpo, quis dizer que o pão representava o seu corpo. O cálice representava o seu sangue derramado no Calvário para a ratificação do Novo Testamento. Verso 25. Comer o pão e beber o cálice significam proclamar e aceitar os benefícios da morte sacrificial de Cristo. Verso 26. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e sangue do Senhor. Comer indignamente é participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente, egocêntrico e irreverente, sem qualquer intenção ou desejo de abandonar os pecados conhecidos e de aceitar o concerto da graça com todas as suas promessas e deveres. Quem participa assim indignamente peca terrivelmente contra o Senhor. É culpado de crucificar de novo a Cristo e torna-se imediatamente sujeito a juízo e retribuição. Ou seja, precisamos participar da Santa Ceia do Senhor, né? Nesse dia tão festivo, mas festa espiritual, né? Participarmos do corpo e sangue de Cristo, né? Porque é o que representa aquele pão que partimos e o cálice que bebemos, né? Que comemos e bebemos, representa o corpo e sangue de Cristo. Estamos comemorando a morte do Senhor até que Ele venha, né? A morte que teve 3 etapas, né? Crucificação, né? Depois tirou e foi enterrado e depois ressuscitou-se. Temos que ter na memória a lembrança viva dessas 3 partes. Foi um acontecimento em 3 partes, né? Primeiramente a crucificação, depois a morte, sendo enterrado, né? E terceiro, após o 3º dia, ressuscitou-se, né? Então é para nós comemorarmos a morte de Cristo até que Ele venha, tendo na memória essa lembrança viva de o porquê de nós estamos reunidos participando do corpo e sangue de Cristo, né? Um Deus vivo, real e verdadeiro, né? Todos os grandes atletas famosos nos 4 cantos do mundo, nos 4 cantos da terra, né? Recebem os seus troféus, suas coroas, suas medalhas, né? E todos são mortos, são enterrados, né? E as suas coroas perecem, né? A traça e a ferrugem com o tempo as consomem. Tem que estar sendo restaurada para não se acabar, para não apodrecer, né? Mas a coroa que nós receberemos de Cristo, por andarmos assim segundo a sua palavra, é uma coroa eterna, onde nem a traça, nem a ferrugem alcança. Jamais chegou, jamais chegará. É uma coroa, seremos coroados com uma coroa de honra eterna, de forma extraordinária, né? E essa coroa, o Senhor vai colocando pedras preciosas nela a cada dia, de acordo com as nossas obras, né? Todos receberão sua coroa, uns com mais brilho, outros com menos, né? Então as nossas obras, bondade, né?
mansidão, tudo que nós praticamos aqui de acordo com a palavra de Deus, né? O Senhor vai acrescentando uma pedrinha na nossa coroa, né? E assim é coisa linda, é coisa tremenda, né? Naquele dia, encontrando com o Senhor, receberemos essa coroa do Senhor, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, comer indignamente é participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente, egocêntrico e irreverente, sem qualquer intenção ou desejo de abandonar os pecados conhecidos e de aceitar o concerto da graça com todas as suas promessas e deveres. Quem participa assim dignamente peca terrivelmente contra o Senhor. É culpado de crucificar de novo a Cristo e torna-se imediatamente sujeito a juízo e retribuição. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Específicos, retribuição específica, versos 29 ao 32. Ser culpado do corpo e do sangue do Senhor significa ser considerado responsável pela sua morte, né? Pela nossa indiferença, pela nossa irreverência, né? E por não estarmos fazendo a obra de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, como um verdadeiro adorador. Prestando ao Senhor, como ele mesmo diz, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em todos os cultos diariamente, nós, os servos de Deus, servos e servas de Deus, independente de cargo, de hierarquia, precisamos apresentarmos a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Precisamos apresentarmos a Deus, né, ali naquela grande concentração, aquela grande Assembleia dos Santos, né, prestando ao Senhor um culto, né, como está lá em Salmo 89, versículo 7. Né, devemos apresentar um sacrifício onde nós tenhamos ali total reverência, né, por aquele local, por aquele lugar, por aquela concentração, por aquela reunião. Nós temos que sentir a verdadeira essência de Deus quando colocamos nossos pés para dentro da congregação, né? Temos que sentir, o Senhor está ali, e se nós buscarmos, nós o acharemos. Ele está no meio de nós. Ele prometeu e o Senhor cumpre, né? Ele está no meio de nós quando nós reunimos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ou mesmo estando só, né? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, né? E clama a mim que eu responder-te-ei, né? Então, de modo que nós precisamos ter total reverência ao Senhor. Verso 32. Somos repreendidos pelo Senhor. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Como nós esbarramos no 27, né? Vamos pegar do 27 em diante, porque está aqui fechando no 32, né? Aleluia, Pai. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa,
para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. O propósito do julgamento e castigo pelo Senhor. Confira nos versos 30. É para que não sejamos condenados eternamente com o mundo. Esse propósito misericordioso de Deus é válido para todos quantos se arrependem dos seus pecados e se julgam a si mesmos devidamente. Verso 31. Ou seja, julgai a nós mesmos para não sermos julgados pelo Senhor. Né? O Senhor nos dá entendimento, né? Conhecimento, sabedoria e entendimento para entender quando estamos fazendo as coisas certas ou erradas. Né? O Senhor nos dá esse entendimento. Para que nós não pratiquemos as más obras. Para que nós exercitamos o amor e as boas obras em todos os sentidos. Né? E quando pecarmos, né, porque todos nós somos pecadores. Eu sou, você é e nós somos. Né? Nós temos que ter consciência de que pecamos. Né? E pedir perdão. Né? Pedir perdão para que nós sejamos perdoados. Né? Se pecarmos contra um irmão, contra uma irmã, temos o dever de pedir perdão. Né? Para também sermos perdoados pelo Senhor. Automaticamente, se pedirmos ainda muito mais. Né? Porque a palavra de Deus nos recomenda, aquele que peca, confessa e deixa, alcança misericórdia. Né? Então é exatamente assim. Né? Então quando nós pecamos, né, e nós então fazemos sacrifícios espirituais, né, para que nós possamos ser redimidos daquele pecado, né, o Senhor nos acrescenta mais e mais bênçãos e vitórias. Curas de corpo, alma e espírito. Enfermidades incuráveis saem, espíritos imundos malignos saem. Demônio está rodeando, ele passa ao longe, porque o Senhor reforça o fogo do Espírito Santo em nós e ele se queima. Né? Então ele sai fora, né? E a nossa vida flui de maneira maravilhosa, de maneira extraordinária. Né? Ela flui, né? O Senhor nos acrescenta bênçãos e mais bênçãos nas nossas vidas, né? Porque nós repreendemos a nós mesmos, reconhecemos nossos pecados, pedimos perdão, né? E o Senhor nos perdoa e nos abençoa de forma extraordinária. Né? Agora, o pedir perdão para Deus é dever de todo crente. Né? Vamos falar cristão, né? Para que todos entendam, né? Porque tem muitos cristãos que não são crentes, que se diz cristão. Então, é importante, primeiro, aquele que peca, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Né? Senhor, eu pequei contra ti, Pai. Pequei contra os céus e pequei contra a terra. Me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu sei que sou um miserável pecador. Eu prometo que não vou mais me incumbir nesse pecado. Né? E esforçar, lutar o máximo para não repetir aquele mesmo pecado. Né? Davi fez isto. Né? Davi, quando o profeta Natan veio a ele, após ele ter estado com Batseba, Natan chegou e começou a contar para ele uma história. Começou a contar a história dele mesmo para ele. Né? O que ele tinha feito. Mas como se fosse uma outra pessoa que tivesse feito aquilo. E Davi foi escutando aquilo e foi repudiando. Quando Natan terminou de falar, contar a história para ele, exatamente como tinha acontecido, ele não percebeu que Natan estava falando dele mesmo, o profeta Natan. Davi falou, é digno de morte o tal que essa coisa fez. Né? Não viverá nem um dia mais no meio de nós. O profeta Natan olhou bem para ele e falou, pois é, esse cidadão, essa pessoa é você. Né? Davi baixou a cabeça ali, reconheceu amargamente o seu pecado. Né? E o profeta Natan falou para ele, mas que tinha passado dele. Deus tinha perdoado ele, porque Davi arrependeu
amargamente ali, pediu perdão, que tinha passado dele, né, aquele pecado, que ele não morreria, que ele viveria. E ele prometeu para Deus nunca mais pecar, e nunca mais pecou. Dali para frente ele fez tudo rigorosamente segundo a palavra de Deus. A Bíblia prova isso para nós. E Deus, mais adiante, elogiou dizendo, né, que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Você quer coisa mais linda do que isso, irmãos? Né? Não tem, né? O próprio Senhor falar uma coisa dessa de você, de mim, de nós, quando nós andamos rigorosamente na presença do Senhor, obedecendo as suas leis, seus estatutos, seus mandamentos, as determinações diárias, praticando, exercitando o amor e as boas obras, né? É muito rico, é lindo demais. Então, esta é a promessa de Deus para cada um de nós que demos ouvido à santa palavra de Deus. Andamos com retidão diante de Deus, né? O Senhor nos acrescenta bênçãos e mais bênçãos. A palavra fala aqui, as bênçãos de Deus, né? Elas nos são acrescentadas, elas nos são concedidas, nos são dadas e não acrescentadores, né? É coisa maravilhosa. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.